Bom dia. Iniciamos agora mais uma edição de Contextualizando, uma opção da programação aos domingos aqui na TV Pajuçara. Hoje recebemos a jornalista Patrícia Guimarães Gil, ela que é mestre e doutora em Ciências da Comunicação pela Universidade de São Paulo, a USP. Ela também é pesquisadora, consultora de comunicação, editora e professora universitária. Patrícia coordenou a edição do livro Dos Nós às Contas, Alagoas Costura uma Nova História, lançado na sexta-feira passada aqui em Maceió, no Instituto Histórico e Geográfico de Alagoas. Patrícia, bom dia. Bom dia, Flávio. Enfim, o que é que você pode nos dizer a respeito do conteúdo desse livro? Bem, o livro, eu considero que ele é um livro-reportagem. A proposta foi construir uma grande reportagem sobre, para a gente situar no tempo, os últimos 10 anos de Alagoas, especialmente vinculando o processo de desenvolvimento econômico de Alagoas a um projeto de reestruturação econômica e fiscal de Alagoas. Então, basicamente, ao longo de 11 capítulos, nós tentamos começar a contar esse processo da reestruturação econômica de Alagoas, que, a meu ver, foi realmente um feito histórico para a gestão pública brasileira. E, a partir da reestruturação econômica e fiscal, a gente desdobra os demais capítulos para contar como é que, a partir disso, outras políticas nos campos sociais foram possíveis. Então, quais foram elas, o que aconteceu com elas, dificuldades de implementação, alguns sucessos, mas basicamente a experiência do cidadão comum em relação a isso. E o que é que contribuiu, o que é que foi determinante para que Alagoas chegasse a esse novo patamar? Eu vou voltar, seu trabalho. Eu vou dar um passinho atrás, até para a gente, porque o livro faz isso, né? O livro, para conseguir focar a atenção nesse período mais recente de ajuste fiscal, ele volta no período de desajuste completo. Então, a gente conta um pouco daquela crise aguda no final dos anos 90, quando o estado de Alagoas realmente quebrou, né? Foi necessário fazer uma intervenção federal. E, a partir daquele processo, a gente conta, então, o que havia de uma estrutura econômica e política viciada que levou aquele estado de conta, aquele estado de coisas, né? Então, o processo de reestruturação, agora sim respondendo melhor a sua pergunta, o processo de reestruturação, ele dependeu de uma reconstrução daquelas estruturas que estavam viciadas. Então, basicamente, a gente precisava recompor a máquina pública no sentido de equipes técnicas que se debruçassem sobre os nós, fizesse contas, daí a razão do título, fizesse contas e estabelecesse, eu acho que talvez ali, além desse processo de recompor a máquina pública em termos de capital humano, houve a necessidade de repensar o arcabouço legal. Porque a proposta do livro é falar também com possíveis gestores públicos de outros lugares que podem olhar para o que aconteceu em Alagoas e pensar, isso me diz algo para fazer no meu estado, no meu município, no meu ministério. Há uma experiência que possa ser compartilhada. Então, esse processo de revisão do arcabouço legal, me parece, apurando, né, do meu olhar distanciado enquanto jornalista, que isso foi algo fundamental, rever um conjunto de decretos, de normas que regulavam, né, a gestão das contas públicas. Bom, você, evidentemente, para fazer esse trabalho, né, profundo, você deve ter feito pesquisa para chegar às suas conclusões. Nessas suas pesquisas, o que é que você poderia colocar como assim, o que de mais positivo aconteceu em relação a essa mudança no Estado? Eu cito uma específica que, embora ela pareça muito simbólica, talvez pouco concreta, eu acho que ela sintetiza o processo que eu chamo de uma recuperação da autoestima do alagoano. Quando a gente sai daquele momento de crise aguda, o que você via digamos assim, no espírito comum, né, das pessoas, aquela sensação
de que ser de Alagoas, estar em Alagoas, vivenciar as coisas de Alagoas, era algo rodeado de descrença, de desesperança. Poxa, Alagoas era sempre o último da fila, né? Era o último no ranking de renda, era o último de ranking de qualidade na educação. Então, Alagoas estava sempre lá embaixo. Violência também tinha um patamar muito alto. Violência, quando a gente relembra, isso ficou muito presente no repertório comum, no imaginário comum, né? Os indicadores de violência na região metropolitana de Maceió. E entrevistando pessoas, e eu não podia concluir jamais isso de antemão, mas foi ouvindo as pessoas, que esta foi a proposta do livro, construir uma história a partir do olhar humano da pessoa, que é o alvo da política pública, que essas pessoas recuperaram uma certa crença de que as coisas são possíveis, de que pode haver uma outra vida, pode haver uma outra maneira de você resolver os problemas do seu dia a dia, né? E aí isso vale para quem? Vale para a mãe gestante, que pode contar com alguma assistência na esperança de quando o seu bebê nascer e ela voltar ao mercado de trabalho, do estudante que tem estímulo para a universidade e daí por diante. Outra coisa, qual é o algo mais que o Estado de Alagoas, nessa nova fase, né, que você está se referindo nesse seu trabalho, o que é que Alagoas pode oferecer ou oferece a quem pretende investir aqui no Estado, em termos de diferença em relação aos outros? Perfeito. Eu vou citar o que eu entendo ser fruto desse processo de redefinição do arcabouço legal, que não era só um conserto, né? Não era só fazer remendos necessários para a estrutura legal do ponto de vista econômico, mas a partir desse processo, resolvido o pior da crise, houve uma série de processos de construção de políticas estruturantes econômicas. Então, eu vejo que, e isso o livro tenta refletir já, uma série de investimentos privados que foram feitos, que vieram para Alagoas em função de alguns processos criados, e eu não estou falando só de incentivo fiscal, que é o que todos os estados fazem e, aliás, disputam, né? Mas é no sentido de, além de um incentivo, você oferecer elementos de uma infraestrutura que permita alguma confiança de que aquele investimento terá um retorno, não só no super longo prazo, mas também no médio prazo, porque nenhum investimento dessa ordem será pensado para o curto. E aí o que a gente pensa? A gente pensa que os incentivos vieram junto com muito investimento em logística. A gente estava falando há pouco sobre estradas, né? Na nossa conversa aqui antes do programa, e os investimentos que a Alagoas fez em termos de transportes, de infraestrutura, para permitir que um investimento tenha capacidade de escoar sua produção, né? Uma fábrica, um centro de distribuição, eu acho isso foi fundamental em algumas escolhas, e a gente ouviu algumas empresas para dizerem isso. E eu cito, você citou aqui a segurança, né? Se o Estado não tivesse olhado para a segurança pública com a atenção que ele olhou e com metas muito claras para a redução dos crimes mais bárbaros, até as questões, talvez, dos crimes considerados menos violentos, mas que trouxesse um ambiente de segurança para o Estado, dificilmente grandes empresas pensariam em Alagoas, apesar da excelente localização geográfica, que é um a mais natural que Alagoas tem, né? Como é que você insere o turismo na sua avaliação? Como é que você insere o turismo nesse contexto que você apurou? O capítulo tem um livro específico sobre turismo, e eu gosto muito de falar sobre isso, porque nós poderíamos ter feito um livro só sobre turismo, porque Alagoas daria muitos livros só sobre turismo. Mas o turismo no livro, ele foi inserido nesse contexto ao lado do meio ambiente. E eu vejo essas duas áreas caminhando juntas, vejo o turismo nesse contexto de grande reestruturação em termos de gestão pública,
como um beneficiário, né? Ele foi beneficiado, certamente, pela melhora na infraestrutura, pela melhora na segurança, sem dúvida. E ele, por sua vez, trouxe uma série de melhorias do ponto de vista de renda. E a renda, por sua vez, vai devolver à economia uma série enfim, vai movimentar a economia. Então, o turismo, ele é central, mas eu volto a insistir, ele é um capítulo, porque Alagoas existe ao longo, né, uma consequência desse processo todo foi a diversificação da economia, que é muito boa para o turismo, inclusive, mas que vai além do próprio turismo. Que peso você atribui ao turismo nesse cenário econômico aqui de Alagoas? Não, eu acho que ele tem um peso muito relevante. Ele tem um peso que é cultural, em termos de quando o próprio alagoano, né, ele vê que existe um investimento no turismo, ele vem de todas as direções, ele vem de investidor nacional, ele vem de investidor estrangeiro, ele vem de investimento público. O alagoano percebe que existe uma valorização dos seus ativos naturais, mas existe uma valorização daquilo que Alagoas pode ofertar. Então, eu acho que do ponto de vista cultural e mais simbólico, né, da constituição de um povo, voltando à questão da autoestima, é fundamental. Do ponto de vista econômico, também especialmente do ponto de vista de renda, porque um dos capítulos do livro fala que há um desafio que Alagoas ainda enfrenta, que é a formalização do trabalho, né? E reduzir a dependência do próprio Estado em termos de geração de emprego. Então, o turismo, à medida que o turismo vem crescendo com todos esses investimentos, ele ataca, né, no bom sentido, ele ataca frontalmente essa problemática da formalização do trabalho e da menor dependência do Estado. Uma coisa séria que a gente tem aqui em Alagoas é que diz respeito à desigualdade, do ponto de vista econômico e também social. Sim. Qual é a sua avaliação quanto a isso, nesse trabalho que você realizou? A gente evolui em alguma coisa? A gente evolui muito em vários indicadores. Estou dizendo a gente porque eu me senti muito parte de Alagoas nesse processo de apuração, de aprofundamento, né? Mas eu acho que a grande notícia que a gente vem esperando ainda e que é um indicador que todo mundo aguarda, que é o Índice de Desenvolvimento Humano, medido pela ONU, né, pelo PNUD, e Alagoas, historicamente, tem um indicador que é ruim, a gente está sempre lá no fim da fila, mas é um indicador muito difícil de ser mexido, porque ele é um agregador de várias outras medidas que você demora muito para ver refletido. Por exemplo, índice de mortalidade infantil. Como é que você ataca isso? Você precisa de um processo de investimento na primeira infância, você precisa de um investimento em educação e um investimento em saúde que demoram para surtir esse efeito. Então, pontualmente, o livro indica que, socialmente, sim, esses resultados estão sendo identificados nesses campos específicos, educação, saúde, primeira infância. No agregado, a gente ainda espera, porque ainda não foi divulgado, um novo Índice de Desenvolvimento Humano, né, o mais recente. Mas você percebe que uma certa movimentação social em termos de mobilidade, de classe mesmo, ela vai ser resultado também de um processo de geração de emprego, porque você não consegue mexer em renda se você não gera postos de trabalho. Para gerar postos de trabalho, você precisa de investimento público. Para fazer investimento público, você precisa resolver as contas. Então, eu acho que o livro conta isso de trás para frente. Ok, vamos a um breve intervalo nessa entrevista com Patrícia Guimarães Gil e a gente volta daqui a pouquinho com Contextualizando aqui pela TV Pajuçara.
Estamos de volta com o programa Contextualizando. Aqui comigo a jornalista Patrícia Guimarães Gil, ela que coordenou esse livro. Dos Nós às Contas, Alagoas costura uma nova história. Patrícia, há cerca de uns 40, 45 anos atrás, a gente que é um pouquinho mais velho, se lembra disso? Alagoas, o governo da época vendeu uma imagem assim, vendeu entre aspas, né, claro, uma imagem de Alagoas como sendo o filé do Nordeste, pelo seu potencial, principalmente do ponto de vista econômico. Será que dá para dizer que depois desse trabalho, nesses últimos 10 anos aos quais você se referiu nesse livro, que a gente voltou a essa situação de filé do Nordeste? Será? Não sei se eu sou a melhor pessoa para responder isso, porque eu não fiz o estudo comparativo com outros estados. Mas o que nós percebemos é que o salto que foi dado em Alagoas em termos de estruturação econômica, em termos de dívida, em termos de crescimento de receita, em termos de produção, produção interna, né, o produto interno bruto, esses indicadores, que são grandes indicadores, indicam um processo que mostra uma virada de página sensacional em Alagoas. O filé, né, se ele vai ser um filé para novos investimentos, eu acho que a gente tem pistas para apontar, mais do que eu afirmar, né, se será mesmo, mas eu acho que, assim, hoje, os investimentos que estão sendo feitos em Alagoas, em energia, em produção de energia, em termos de produção de gás, por exemplo, mostram que, de fato, Alagoas está um passo além em termos de inovação do que é possível fazer nesse setor, que é muito estratégico, principalmente quando a gente pensa no contexto de transição climática. Então, a percepção, depois de todas essas pesquisas, desses estudos, é a de que Alagoas construiu essa base de uma maneira muito sólida, de uma maneira muito inovadora também, assim, preparando o Estado para o que pode vir em áreas, em setores econômicos que até então não eram pensados. Então, se a gente pensar que ele já é um filé no turismo, se a gente pensar que ele é um filé em termos de infraestrutura, porque em termos de distribuição de produtos, sem dúvida, isso já é uma área consolidada, existe essa percepção nos investidores de todo o Nordeste. E se a gente pensar em outras áreas que estão chegando, como gás, eu diria que tem muitos filés. Se é o filé, não saberia dizer, mas existem muitos potenciais que estão se revelando. Bom, a apresentação do livro fala de que essa obra seria um traçado do filé alagoano, né? O que é que isso significa? Tem várias metáforas incluídas na ideia do bordado, né, do filé alagoano. Primeiro, a nossa proposta foi que esse livro tivesse realmente uma feição humana. Então, ele é feito de personagens da vida comum. Por isso, ele é um livro diverso, ele é um livro colorido, ele é um livro plural, como é o filé. Por outro lado, né, as bordadeiras me entenderão, o filé ele é feito com as linhas que se entrelaçam. E a gente compreendeu que, e eu digo a gente, falo na sequência sobre a equipe, mas que as políticas públicas aqui construídas, em todas essas áreas que eu mencionei, elas também foram entrelaçadas. E isso parece ter sido a chave dos bons resultados encontrados. Então, essa transversalidade, né, alguns diriam essa interseccionalidade entre educação, saúde, primeira infância, economia, que também faz parte do filé. Então, isso é o que a gente tenta contar, essa combinação. Outra coisa, o livro usa, segundo consta da apresentação, linguajar cultural das bordadeiras de filé. O que significa isso? Significa um respeito ao linguajar comum, das pessoas comuns. Então, embora o livro trate de economia, mas ele busca traduzir, né, todas as tecnicalidades
da economia e também de outras áreas. Então, a bordadeira, ela tem o discurso, as bordadeiras dialogam enquanto bordam. Então, é esse linguajar comum, é esse linguajar autêntico, esse linguajar genuíno que a gente buscou ouvir, né? É o trabalho de escuta para depois traduzir em palavras. E, além disso, é todo esse processo que as bordadeiras têm, né? Um esforço enorme que você prepara o novelo, separa as cores, abre a tela para montar o desenho. Isso lembra muito o processo do gestor público. Ele precisa arrumar a casa, estruturar a casa, montar o seu novelo antes de fazer o desenho. O desenho é o que está aqui no livro, mais ou menos pronto depois de 8 anos. Mas desenrolar o fio foi um problema. Uma informação para quem está nos assistindo é que o prefácio do livro é de Joaquim Levy, ex-ministro da Fazenda, que é uma referência na área econômica aqui no Brasil, né? Sim. O Joaquim Levy foi um leitor, o primeiro leitor da obra, e nós queríamos muito o olhar dele, não só com a autoridade que ele tem do ponto de vista econômico, né, da experiência que ele tem enquanto gestor público, mas também de alguém que sempre teve essa capacidade analítica do todo que extrapola a economia. Tem um outro economista ouvido aqui no livro, que é o Ricardo Henriques, hoje ele é superintendente do Instituto Unibanco, que usa muito uma expressão que eu acho que aí tem um olhar combinado com Joaquim Levy, que é: nunca foi, nunca pode ser o caixa pelo caixa. Qualquer estruturação econômica não pode ser para encher o cofre e deixar ele lá. Então, o livro fala um pouco de qual é a razão de você fazer uma reestruturação econômica e reconstruir nessas bases um Estado. A razão são as pessoas, esse é o foco. Outra coisa, o que é que levou você, o que é que lhe motivou a fazer esse tipo de trabalho? Eu sou pesquisadora na área de comunicação pública, então sempre alerta, e como jornalista também, muito alerta, né, para o noticiário, para o que o noticiário está falando de temas diversos que não necessariamente chegam no chamado eixo Rio-São Paulo. E me chamou muito a atenção como Alagoas estava, por volta ali de 2019, como estava assumindo o protagonismo na discussão da gestão das contas públicas. E aí eu resolvi aprofundar. Bom, como coordenadora desse trabalho, né, desse livro, o que é que você colocaria como atraente nele para o leitor comum, para o cidadão comum? Eu acho que o leitor comum vai encontrar passagens muito apetitosas da história recente de Alagoas, que não estão reunidas em nenhuma obra única e que a gente tentou trazer para cá. Acho que o leitor comum, enquanto cidadão, ele vai também poder conhecer um pouquinho mais daquilo que está acontecendo no estado dele. Então, isso é uma ação, né, para o desenvolvimento, para a implementação de um olhar mais cívico, digamos assim. E para encerrar, como adquirir esse livro? Esse livro, ele conta com o apoio da imprensa oficial Graciliano Ramos, que foi quem editou e imprimiu o livro, e ela doou as obras para o Instituto Histórico e Geográfico de Alagoas, onde o livro pode ser adquirido. Tá ok. Você pode rever essa entrevista com Patrícia Guimarães Gil no YouTube da TV Pajuçara. O programa Contextualizando este domingo termina por aqui. Para vocês que nos assistem, um ótimo final de semana.